Quero pedir permissão para saudar a todas que estão nos assistindo, na pessoa da doutora Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti, que é representante do Governo do Estado, atualmente secretária de Estado de Administração e Gestão, e ao nosso anfitrião, o professor Cleto, nosso vice-reitor, em nome dessas duas autoridades, saúdo a todos. E em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, eu quero agradecer a oportunidade de podermos celebrar esse convênio de cooperação técnico-científico que possibilitará que a Escola Judiciária Eleitoral, hoje muito bem presidida pelo nosso desembargador eleitoral Abraão, aqui presente, com a cooperação dos servidores FUED, doutor Leilano, nosso professor, sempre digo nosso decano, mas não é no sentido de velhice, no sentido de saber. Então, dizer que essa oportunidade em que a Justiça Eleitoral pode chegar mais perto do cidadão, assim como o candidato, o partido político, tem que ir aonde o povo está, ou seja, alcançar as camadas mais profundas, os lugares mais longínquos do nosso Estado. Assim também é a finalidade da Justiça Eleitoral. E como é que ela pode conseguir essa sua finalidade? É por meio das modernas ferramentas. Como hoje, como já foi anunciado aqui pela nossa cerimonialista, nós estamos alcançando quase 30 municípios que, de forma imediata, portanto, online, estão nos assistindo. E é isso que nós queremos, isso que nós buscamos com esse convênio. E de forma cooperativa, gratuita, prestando um verdadeiro serviço público em favor daquele cidadão que precisa ser melhor informado. Precisa saber dos seus direitos, especialmente dos seus direitos eleitorais. Tanto a sua capacidade de votar, como a sua capacidade de ser candidato. E a Escola Judiciária Eleitoral vem fazendo isso, inclusive usando grandes auditórios com mais de 1.000 pessoas, indo às escolas, mas com este convênio nós vamos poder alcançar todo o Estado do Amazonas. E isso não é pouco. Todos nós que vivemos aqui, que conhecemos o Estado do Amazonas, a sua grandeza, especialmente pela qualidade do seu povo, os 62 municípios, contando com Manaus, a oportunidade que a Universidade do Estado do Amazonas, que é uma universidade custeada com o dinheiro do povo amazonense, pode hoje proporcionar, não para a Justiça Eleitoral, ou não só para a Justiça Eleitoral, mas para todo o povo do Amazonas, essa oportunidade de ter mais conhecimento do como funciona a Justiça Eleitoral, do trabalho que ela vem executando, dos direitos e das obrigações também do cidadão perante a Justiça Eleitoral. Portanto, mais uma vez, doutor Cleto, ilustre reitor, magnífico reitor, queremos agradecer esta oportunidade de celebração deste convênio
e dizer que levaremos isto ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, que eu tenho certeza que isto é uma posição pioneira que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas está podendo propiciar aos cidadãos. Tenho certeza que isso será replicado em outros estados, a exemplo que nós estamos fazendo aqui no Amazonas. Portanto, com essas palavras, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, saudar a todos e dizer que o povo do Amazonas está de parabéns, o dinheiro do contribuinte está sendo bem usado aqui na Universidade do Estado do Amazonas, proporcionando ensino e pesquisa, e agora, com essa parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, abrir mais ainda as portas em direção ao cidadão. Portanto, eu acho que está cumprindo muito bem o seu papel, tanto a Justiça Eleitoral como o governo do Estado do Amazonas, por meio da Universidade do Estado do Amazonas. Muito obrigado de novo pela oportunidade. E dando continuidade ao evento, gostaríamos de chamar ao palco para a palestra que será ministrada pelo professor Lelande Barroso de Souza, com o tema A Inconstitucionalidade do Voto Obrigatório. Uma salva de palmas, por favor. Tá bom, obrigado. Boa tarde a todos. Saúdo, como costuma fazer o desembargador João, a todas e a todos. Dizer que é um grande prazer estar aqui e trazer, representando a Escola Judiciária Eleitoral, esta palestra sobre uma possível inconstitucionalidade do voto obrigatório. Eu agradeço ao convite feito pelo desembargador eleitoral Abraham, que é o diretor de nossa Escola Judiciária Eleitoral, e também, quando me disseram que o evento aconteceria junto com os colegas de administração, com o conselho, eu pensei que minha palestra ficaria um pouco deslocada dentro deste evento, mas quando eu vi o tema que será debatido aqui, eu acho que tem uma boa relação. E também quando eu encontrei aqui o Dr. Carlos, que é da OAB, o presidente da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral. É claro que, em razão da exiguidade do tempo mesmo, haverão outras palestras aqui, em razão da exiguidade do tempo, não terá como eu aprofundar, falar extensamente sobre este assunto, um assunto extremamente polêmico, um assunto extremamente instigante. Então, o que eu vou procurar fazer é apenas indicar alguns pontos, levantar algumas hipóteses que nos levariam a meditar, que nos levariam a pensar sobre uma possível inconstitucionalidade da regra constitucional do voto obrigatório. Este é um assunto que eu venho meditando sobre ele, que eu venho estudando sobre ele desde que estava no mestrado, na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e encontrei poucos autores que se dispuseram a estudar mais profundamente esse tema, que se dispuseram a debater mais profundamente este tema, e eu vejo que no momento em que estamos, é um ótimo momento, é uma boa oportunidade para se começar a discutir esta regra. E por que eu comecei a pensar sobre haver uma possível inconstitucionalidade da regra constitucional do voto obrigatório? Porque, na minha opinião, no meu modo de ver,
essa regra ela entra em conflito com o princípio da soberania popular. E este princípio da soberania popular teria, então, superado a regra constitucional da obrigatoriedade do voto. E para demonstrar isso aos amigos, para demonstrar isso a vocês, eu gostaria de levantar alguns pontos. E o primeiro deles é que nós temos que pensar sobre duas coisas. Ou o povo é soberano e exerce a soberania, o seu direito de soberania quando quer, ou o voto obrigatório é uma negação do princípio da soberania e por isso a soberania popular é uma mera ilusão. Se nós admitirmos o voto como uma obrigação, eu vou procurar levantar alguns pontos para que os senhores e as senhoras pensem que a soberania popular, o princípio da soberania popular, tão decantado, tão invocado, não passa de uma mera ilusão, de mera retórica, de mero penduricalho, de mero adereço nos discursos políticos, de mero adereço nas decisões da própria Justiça Eleitoral e até do Supremo Tribunal Federal. Se nós pensarmos em termos de soberania e em termos de obrigatoriedade do exercício da soberania, nós chegaremos à conclusão de que o voto obrigatório tornou ilusória a soberania popular. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com os senhores e as senhoras é que a soberania popular, como eu disse, tão invocada em discursos políticos, tão invocada nas decisões judiciais, ela é um princípio constitucional. Mas para eu pensar em termos de princípio constitucional, eu tenho que começar a pensar primeiro em Constituição. E para eu pensar em Constituição, eu tenho que pensar primeiro, antes disso, eu tenho que pensar em quem elaborou a Constituição, de onde vem a Constituição. O professor Celso Ribeiro Bastos, ele costumava dizer que Constituição é a particular maneira de ser do Estado. É dizer, Constituição é a norma fundacional do Estado. Mas se eu aceito, se eu admito este conceito do professor Celso Ribeiro Bastos, de que Constituição é a particular maneira de ser do Estado, de que a Constituição é a maneira, é a norma fundacional do Estado, eu tenho que pensar também, mas quem funda o Estado? Como esse Estado é fundado? Quem funda o Estado, é evidente, é a Constituição, se o professor diz que ele é a norma fundacional do Estado. Mas como esta Constituição é criada para fundar o Estado? Bom, essa Constituição, ela é criada por um poder que tem algumas características particulares. Um poder que não existe juridicamente, um poder que não tem previsão legal da existência dele. Este poder, que é um poder de fato, ele se chama poder constituinte originário. E ele só surge em momentos de crise. Ele só surge em momentos em que a sociedade, atravessando uma crise, tem necessidade de uma Constituição que venha fundar e organizar o Estado. Então, o poder constituinte originário, ele é o poder que dá origem à Constituição. E, na verdade, ele tem esta exclusiva função de elaborar a Constituição. E elaborada e promulgada a Constituição, ele se dissolve. Mas este poder constituinte originário, ele tem algumas características que ele vai transmitir para a Constituição. E logo, os senhores e as senhoras verão onde eu quero chegar com esta minha argumentação. Este poder constituinte originário, ele tem como característica que ele é inaugural. Ele é inaugural porque ele vai inaugurar ainda a ordem jurídica. Ele é inaugural porque ele vai dar início à ordem jurídica. Nada existe antes dele. Ele ainda vai criar
e organizar o Estado. Quando eu estou lá na faculdade, ministrando para os meus alunos a disciplina de Teoria Geral do Estado, e que eu falo para eles de poder constituinte originário, eu gosto sempre de fazer um paralelo, de traçar um paralelo entre o poder constituinte originário e a Bíblia, para que eles nunca mais, na minha esperança, eles nunca mais esqueçam o que é o poder constituinte originário. E eu vou citar para eles a Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Diz lá a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra. Dizem os teólogos que essa criação é uma criação ex nihilo. Nada existia antes. E do nada, Deus chama a existência os céus e a terra. Só que, diz a Bíblia, a terra era sem forma e vazia. E Deus, então, passa a organizar a terra, a criar as coisas organizadas da terra. E eu falo para eles, agora pensem no poder constituinte originário como Deus. Nada existe, por isso ele é inaugural, nada existe antes dele. Então ele vai, através da Constituição, chamar a existência o Estado e na Constituição organizar o Estado. Ele vai dizer, nós temos um poder legislativo, nós temos um poder executivo e um poder judiciário. Se ingressa desta maneira no poder legislativo, se ingressa assim no poder executivo, se ingressa deste modo no poder judiciário. Cada um destes poderes, ele vai descrever como é que ele é exercido e as suas limitações, tanto as suas competências como as suas limitações. Então, ele vai criar e organizar o Estado. E este poder, que é inaugural porque está dando origem a todas as coisas, tem mais uma característica, ele é incondicionado. Ninguém diz para ele, ninguém estabelece a maneira como é que ele vai funcionar, a maneira como é que ele vai trabalhar. Mas agora vem o ponto principal. Este poder, além de tudo, ele é soberano. E aqui tem outro paralelo entre Deus e o poder constituinte originário. É que, sendo ele soberano, soberania é um termo que vem da teologia. Soberania, em teologia, significa poder incontrastável, poder que não encontra limites, poder que não encontra barreiras, poder que não tem nenhum outro poder igual a ele. Pois bem, o que é que tem isto a ver com a minha argumentação sobre a inconstitucionalidade do voto obrigatório? É que o poder constituinte originário, ao elaborar a Constituição, ele transmite para a Constituição estas características, especialmente a de soberania. A Constituição, porque elaborada pelo poder soberano, é a lei magna do Estado, é a lei suprema do Estado, é a lei sobre a qual todas as outras se submetem e encontram nela seu fundamento de validade. E qualquer norma, qualquer lei ou ato normativo que não retire da Constituição o seu fundamento de validade, será declarada pelo Poder Judiciário inconstitucional e retirada do ordenamento jurídico. Pois bem, este poder constituinte originário, ele vai colocar na Constituição os princípios fundamentais que vão reger a sociedade. Aqueles princípios mais caros à sociedade, este poder constituinte originário vai colocar na Constituição. Se nós pensarmos em poder constituinte originário como este poder que dita os princípios fundamentais que regem a sociedade, diz o professor Paulo Bonavides, por mais que nós retrocedamos no tempo, até chegarmos a uma sociedade ágrafa, a uma sociedade que nem escrita tinha ainda, mas nós vamos encontrar lá um xamã, um corpo de anciãos, algum grupo que dita os princípios fundamentais que organizarão aquela sociedade. Então, poder constituinte sempre existiu em toda a história da humanidade. O que não existia era uma teoria sobre poder constituinte originário. E diz o professor Paulo Bonavides, essa teoria vai surgir com o Abade de Sieyès e vai se consolidar com as grandes constituições burguesas. Muito bem, e vejam só, este poder constituinte originário, que é soberano,
e que foi teorizado por um abade, por isto veio soberania da teologia. Este poder, quando estava elaborando a Constituição do Brasil, de 1988, e foi assim também em todas as constituições, este poder, que naquele momento exercia soberania, exercia um poder que não havia limites a ele, exercia um poder que era incontrastável. Esse poder reconhece que toda esta soberania, na verdade, não é dele, que naquele momento ele é apenas um exercente deste poder soberano. E como ele reconhece isso? Ele reconhece isso colocando já no preâmbulo da Constituição, nós, representantes do povo brasileiro. Então, estava reconhecendo o poder constituinte originário, que, na verdade, a soberania que repousava sobre ele naquele momento, e que dava para ele o poder de colocar em tese tudo o que ele queria na Constituição, na lei suprema do país, ele já reconhecia: olha, eu sou um mero exercente da soberania, eu sou um mero exercente do povo, eu sou um mero representante do povo, este sim é o soberano. E sabe o que ele vai fazer? Quando ele começa a escrever a Constituição, a primeira preocupação dele é positivar essa compreensão. Então, no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, ele vai dizer: todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes legais, nos termos desta Constituição. Então, estava positivado ali algo que o poder constituinte originário já havia compreendido muito antes de elaborar a Constituição, que ele havia pensado já no preâmbulo da Constituição. Então, na verdade, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, ele veicula uma norma supralegal. Isto é um ponto importante. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição veicula uma norma supralegal, porque ela já existia antes de elaboração da Constituição, reconhecida a sua existência anterior pelo poder constituinte originário no preâmbulo da Constituição. Muito bem. Dito isto, que essa norma é uma norma supralegal, que o poder constituinte originário reconheceu através dela que o povo era que é soberano, eu gostaria de falar agora para vocês como o conceito de soberania e a titularidade da soberania, ela foi evoluindo durante a história da humanidade até chegarmos na Constituição de 1988. Segundo o pensador inglês Hobbes, antes da criação do Estado Civil, nós todos, os nossos ancestrais, viviam no que ele chamou de estado de natureza. Na minha opinião, o livro dele, Leviatã, pode ser resumido totalmente na frase que ele disse: o homem é o lobo do próprio homem. Aquele estado de natureza que ele procura descrever no livro Leviatã, pode ser resumido nesta frase: o homem é o lobo do próprio homem. Nós, no estado de natureza, vivíamos numa guerra de todos contra todos. Diz o Hobbes, todos, individualmente, éramos soberanos. Todos éramos o senhor da soberania. Nós só encontrávamos limites numa força superior à nossa. Era o direito da força. Portanto, nenhuma lei era editada neste momento. Prevalecia a força. Por isto, nesta guerra de todos contra todos, nós que éramos os soberanos, chegamos à conclusão, já só tenho 5 minutos? Pelo amor de Deus, vamos ter que voltar aqui outra vez. Bom, então deixa eu correr. Nessa guerra de todos contra todos, nós chegamos à conclusão que morreríamos, que caminhávamos para a extinção, e pensamos, temos que abrir mão dessa soberania e criarmos um ente que vai reger sobre as nossas vidas. Este ente soberano vai ditar as regras, vai ditar as normas, e ele vai ser o detentor exclusivo
da legitimidade do emprego da força para nos fazer cumprir as leis. Estava criado o Estado. Neste momento, a soberania foi deslocada de nós individuais, de nós como indivíduos, e foi colocada num outro ente que passou a ditar as leis e ser ele o legítimo representante do povo. Vejam, com as constituições burguesas depois, lá especialmente com a Revolução Francesa, novamente essa soberania vai se deslocar para aquilo que o Ferdinand Lassalle chamou de nação. A soberania era individual, passa a ser da sociedade civil e passa agora para a nação. Bom, como eu já devo ter só 2 minutos, ficou totalmente prejudicada a minha palestra. Mas eu vou dizer o seguinte só, para encerrar. Quando o Constituinte originário, lá no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, disse que o voto é obrigatório, ele está negando que a soberania é popular. Por quê? Porque ele está retrocedendo. E ele está dizendo que, na verdade, soberano é o Estado. Soberano é o Estado. E o povo não passa de mero instrumento que tem a obrigação de eleger os representantes que vão governar o Estado. É claro que faltou aqui, essa foi a minha dissertação de mestrado, faltou aqui 150 páginas de eu comentar. Mas o ponto central é esse, que eu quero deixar para vocês pensarem, que ao dizer que o voto é obrigatório, o Constituinte está dizendo que o povo não é soberano. Por que não é soberano? Porque não pode, porque fere a lógica do princípio, a obrigatoriedade do exercício da soberania. Se eu sou obrigado a exercer a soberania, há um equívoco na lógica do princípio. Na verdade, eu não sou o soberano. Eu sou um instrumento do Estado que é soberano, que me pressiona, sob pena de eu pagar uma multa, se eu não eleger aqueles que o Estado precisa para continuar funcionando. Então, o voto obrigatório nega o princípio da soberania. Então, nós temos que pensar, ou o povo é soberano, e como diria o Otto Barhoff, o princípio, Otto Barhoff é um publicista alemão, para os colegas de administração, ou o princípio da soberania ultrapassou axiologicamente o voto soberano, e por isso o voto soberano, essa regra constitucional do voto soberano, perdeu a sua eficácia vinculativa, ou, na verdade, nós estamos diante de uma regra, e sim de um princípio de soberania da nação, e o voto não é um direito, o voto é um dever, e o povo é mero instrumento do exercício desse dever. Não sei se eu consegui transmitir tudo aquilo que eu queria, porque não tinha como fazer em 5 minutos. Eu acho que 5 minutos foi só a saudação, mas eu estou sempre à disposição da Escola Judiciária para, se um dia quiserem uma palestra aí de 1 hora e tiverem paciência de me ouvir durante 1 hora, eu posso dizer todos os argumentos que me levaram a concluir na minha dissertação de mestrado que o voto obrigatório, se não pode ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, poderia pelo menos dizer ao Supremo que o voto obrigatório perdeu a sua eficácia vinculativa. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos novamente. Sempre é muito importante nós podermos usar a palavra em nome da Justiça Eleitoral do nosso Estado. Dizer que também é uma satisfação muito grande poder participar desse momento significativo da vida do nosso Estado. Aqui muito já se falou a respeito da transparência. E o que se quer
é cada vez mais transparência. Aliás, o ministro Carlos Aires já disse que a luz é o melhor inseticida no combate à corrupção. E é assim que nós queremos as coisas cada vez mais à vista do povo. E isso tem tudo a ver com o convênio que nós acabamos de assinar. É levar o tribunal, as ações do tribunal, para todo o estado do Amazonas. E isso não é pouca coisa, não. Hoje nós temos na nossa base aproximadamente 2.600.000 eleitores. Estamos fazendo biometrização em vários municípios. Muitos já concluíram, mas alguns, como por exemplo Manicoré, ainda está na faixa de quase 40%. Estamos trabalhando para aumentar esse número. Ano que vem, todos eleitores do estado do Amazonas já terão a sua biometria realizada. E um passo além também, no sentido da transparência, tudo a ver com o que nós estamos hoje a discutir, é que após a formação de toda essa base de dados que vai ficar a cargo do Tribunal Superior Eleitoral, com a conclusão de toda a biometrização em todo o país, será lançado o Documento Nacional de Identificação. Esse documento, com base na biometria, possibilitará cada vez mais o combate à corrupção. Nós tivemos alguns casos, deputado Zé Ricardo, que, por exemplo, em Pernambuco, se encontrou um cidadão que tinha mais de 50 carteiras de identidade. Então, quer dizer que esse cidadão, ele não procurava ter essas carteiras para agir de forma certa, de forma regular. Algum objetivo ilícito ele tinha em mente. Então, é com esse espírito que nós estamos hoje aqui felizes em poder participar desse momento, mais uma vez, repito, significativo para a história da democracia, para o desenvolvimento. E o nosso amigo Carlos, aliás, nós já tivemos a oportunidade de receber o comitê lá no Tribunal Regional Eleitoral e dizer que o tribunal está sempre e estará na nossa administração de portas abertas para receber o comitê, receber os eleitores, receber quem quiser comparecer para criticar e construir conosco cada vez uma justiça eleitoral melhor. Nós tivemos a oportunidade de receber nas últimas eleições um observador da Organização dos Estados Americanos, Dr. José Pardeiro, um espanhol que veio aqui, acompanhado de outras pessoas, veio conhecer o nosso sistema e fiscalizar e observar em loco as nossas eleições. O relatório já saiu e, para nós, é muito importante dizer isso, que a Justiça Eleitoral do Amazonas foi considerada uma das melhores do Brasil. E aqui nós temos um político que foi eleito agora deputado federal nas últimas eleições. Posso dizer aos senhores o seguinte, que nós não temos reclamação nem de quem ganhou, nem de quem perdeu. É difícil você contentar as duas partes, mas nós estamos conseguindo isso, com o trabalho de todos. Portanto, com transparência, de braços dados com a sociedade, com o eleitor. Mas, para complementar, só lembrando o que o Carlos falou, uma coisa muito importante. O nosso eleitor, ele tem que se conscientizar de uma coisa, não é só escolher o candidato, o melhor candidato. É fiscalizar o seu político eleito no decorrer do seu mandato. Eu acho que isso que falta um pouco. Eu acho que nós temos que conscientizar um pouco o nosso eleitor, porque muitos, não vou dizer aqui, porque aqui nós temos uma plateia muito seleta, e as pessoas não podem ser desafiadas dessa forma,
Mas se nós formos em muitos lugares, em muitas comunidades, se você perguntar em quem o eleitor votou na eleição passada, muitos não serão capazes de lembrar. Muitos não serão capazes. E isso não é bom para a democracia. Isso não é bom. Portanto, o que nós queremos, como cidadão, que está falando aqui não é o presidente do tribunal, como cidadão, dizer o seguinte: a transparência é importante, mas é importante também a conscientização de que o eleitor, ele não é só eleitor naquele momento que ele vai digitar o voto do seu candidato. Ele é eleitor, ele se vincula ao seu candidato e está comprometido e exigir do político eleito a realização das promessas. Portanto, com essas palavras, agradecendo a oportunidade de estar formando essa mesa tão importante, esse momento, mais uma vez dizer, significativo da história política do Amazonas, parabenizar os membros do comitê, dizer que o tribunal se associa a esse movimento e estará sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado.